padre, e essa realidade de ir para um lugar para, né, tendo como combustível esse ardor missionário, né, que move a vida do senhor, para encontrar com pessoas que talvez o senhor, óbvio, nunca viu na vida, enfim, tudo mais. Até a cultura, teve uma pequena experiência, como o senhor disse, sim. Mas esse ir para o desconhecido mesmo, como que funciona essa questão interiormente para o senhor? Assim? Tem esse negócio, de fato, sem dúvida alguma, mas quando eu voltei, uma das coisas que eu falava nas comunidades em piedade eu não sei quem foi que falou, foi alguém que falou por aí, talvez até seja um religioso que falou, se vocês conhecerem, vocês me ajudam aí. O cara falando assim, que um católico nunca se sente fora de casa. E eu falei para as pessoas, quando eu fui rezar a missa, o rito é o mesmo, as respostas são sempre as mesmas. E eu falava para o pessoal, né, de piedade, que o paraense, pelo menos aonde eu estive, porque o estado é muito grande, né? Pelo menos onde eu estive, eles têm um chiado na voz muito bonito. Só que não é um chiado que a gente faz aquela imitação, às vezes um pouco jocosa. Aí falava chique, jocosa, né? Gastou agora. Gastei agora. Né? Tirando sarro dos cariocas. Eles têm um chiado mais suave. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Só que não é carioquês, eu não consigo imitar. É aquilo ficou registrado para mim. Como que para dizer assim, existe essa diferença, né? Do clima, do outro, a maneira como eles se comunicam. Mas também, de alguma forma, eu pude me sentir em casa. Sobretudo, para mim, marcou bastante a celebração da Eucaristia. Você não fica um peixe fora d'água. Não fica. Ser católico é universal. É universal. Mesmo. Que bonito. Aquilo que a gente estudou na faculdade é vivido ali. Caramba. É muito louco. Algo que me desculpa, algo que me chama a atenção enquanto o senhor partilha, é que eu acho muito doido, né? Porque sempre tem aquela noção que às vezes a gente pensa de renúncia. Então, eu renuncio isso para ter aquilo e tudo mais. Mas me dá a entender muito na vida do senhor que dá a noção de desdobramento. Então, tipo, eu deixo minha vida, deixo as minhas coisas para ser padre. Mas a partir disso, eu me desdobro para ser um padre missionário. E, tipo, isso é muito interessante, porque parece que dentro daquilo que o senhor já dizia no começo dessa nossa conversa, de que toda vocação é única e irrepetível, parece que esse desdobrar para ser cada vez mais entregue, para ser cada vez mais rendido, está nessa potencialidade missionária. Isso, tipo, é sensacional. Que não é a mesma que a minha, não é a mesma do Marcos, mas que vai se desdobrando em cada um conforme Deus quer, né? Isso é interessantíssimo. Muito doido. Só queria confirmar. Eu agradeço a partilha. Eu agradeço. Muito obrigado. É bonito notar isso, né? Que vindo um pouco na linha disso que o Andro traz, né? Essa particularidade, né? E essa entrega de cada um, né? Isso é muito interessante. E aqui a gente já vai encaminhando talvez para o final do programa, mas só para ter uma curiosidade, para ter uma ideia, como que se deu essa decisão do senhor de falar, não, realmente, olha, por esse caminho, né, nesse viés missionário, digamos assim, de forma concreta, né, eu me sinto mais realizado. Para chegar nessa conclusão, desde eu entrar para o seminário, porque o senhor entrou para a diocese, enfim, como que deu esse caminho, então, de padre diocesano para um padre missionário? Né? Eu não sei, essa passagem, digamos assim, eu nem sei se é passagem, é completo leigo falando aqui, enfim. Bom, eu não sei, muita gente pergunta isso, realmente. Eu não tenho uma resposta assim pronta. Eu não consigo ver que são coisas distintas. Eu consigo ver que estão bem unidas. Eu acho que a missionariedade ela é própria do sacerdócio. Bonito. Eu acho que não quero fazer uma crítica a nenhum irmão padre aqui. Sim. Eu entendo que cada um tem a sua experiência de vida, entende? Mas eu acredito que está entrelaçado. E aí eu vou partilhar uma coisa que não é minha, uma coisa que eu aprendi com a Maiane, para tentar explicar o quanto está entrelaçado as coisas, né? Quando a gente se dedica a cuidar do outro, e a gente leu aqui o Bom Samaritano, ao tocar as feridas do outro, Deus toca as nossas feridas. E a Maiane me disse uma coisa que eu achei muito lindo.
ela partilhou que os 3 primeiros meses foram muito difíceis. Mas, depois que as coisas, esses 3 primeiros meses passaram, e as coisas começaram a andar, mesmo ela tendo feito uma linda experiência, ela me disse assim, olha, padre, mas no final das contas, a gente nunca vai saber qual era o princípio e o fim que Deus tem para nós dentro de qualquer missão. A gente só deve se pôr como um instrumento. Caraca. E ela falou assim, a gente precisa confiar. Uhum. Entende? E aí vou partilhar uma experiência dela que foi muito forte assim para mim. Ela dizendo de uma jovem muçulmana, onde ela ficou na Guiné-Bissau, o cristianismo, a parcela dos cristãos são muito pequenos. E ela disse assim que chegou uma criança que estava com 80% do seu corpo carbonizado. Nossa. Carne viva. E a criança ia muito para o hospital para fazer os curativos e tal. E doía muito, porque é muito precário, eles não têm anestesia. Ela me contou que não tem saneamento básico, não tem água encanada. Onde eu estive também, por exemplo, em Santarém, passei por algumas situações assim também. É muito curioso, assim. Vou falar isso, tentar falar da melhor forma possível, tá bom? Porque não quero ser desrespeitoso com quem nos assiste, e menos ainda onde eu estive, o povo com o qual eu convivi. Mas, por exemplo, nossas necessidades, a gente fazia e elas iam direto ao rio, porque não tem estrutura. Então tem lá a casa de palafita, uma pontinha assim, quando é bem estreitinho assim, eles chamam aquilo de trapicho. Então você caminha no trapicho se equilibrando, você tem que se equilibrar, senão você cai no rio. Se você não sabe nadar, já era. Já era. O que é o meu caso. Beleza. Você equilibrou bem, né? Equilibrei bem, estou aqui, graças a Deus. Obrigado. Então você sai da casa, pega um trapicho e vai até um negocinho lá. Só que você olha, né, é um negócio de madeira assim, você olha, o que tem? Não tem uma privada, não tem um vaso sanitário. Vai direto para o rio. Caraca. Então essa também é uma realidade que a gente encontra. Uhum. Mas voltando à partilha dela, né? E aí então chegou essa garota e o pai da garota decidiu que não ia mais cuidar dos ferimentos, porque toda vez que ela ia ao hospital, doía muito, a ponto da garota quase desmaiar. E a Maiane, como fono, ela não sabia fazer esse tipo de curativo. E ela testemunhou isso para nós ontem no CAP, através de uma videochamada. Ela falou assim, eu na porta, vendo a situação toda, tentando entender o que estava acontecendo, com o tercinho na mão, tremendo e chorando. E ela percebeu assim, se eu deixar essa criança aí, vai ser pior. Ela pode vir até a óbito. E ela falou assim, me dê um negócio, padre. E falou assim, fui lá, conversei com o pai, tal. Eu faço os ferimentos, eu faço os curativos em casa, na casa da missão. Leve ela em casa que eu faço. Vou fazer bem devagarinho e tal. E aí o pai topou, no dia seguinte levou a criança. Todos os dias, o pai tinha que levar a criança lá para a Maiane fazer o curativo. Aí ela falou assim, a gente para e pensa, né? Nossa, que moça corajosa, que não sei o quê. Ela falou assim, padre, aí que eu vi o tamanho da minha fraqueza e o quanto a gente precisa confiar no Espírito Santo. Então, se eu falar para você agora, cara, padre, quando você chegou nessa resposta? Eu falei, cara, eu tô feliz, eu tô de boa de não ter uma resposta, porque não é uma coisa natural, é sobrenatural, toda vocação é sobrenatural. É um passo. A gente não consegue explicar isso para as pessoas. Uhum. Ah, por que você virou padre? Não, você conta a sua história vocacional. Mas é você e Deus ali, cara, Sim. não tem outra coisa. Caramba. É você e o mestre e o cara que te chamou e tá dizendo para você assim, ó, vai ser muito difícil. Mas eu vou concluir aqui com uma fala do meu diretor espiritual. Seu povo de piedade, Padre Jean, meu diretor espiritual me chama de padre o tempo inteiro. Eu acho muito legal isso. Só para lembrar, assim, né? Mas ele me chama de padre. Ele é super respeitoso e tal. Até por mensagem. Padre Jean, o senhor pode mandar o endereço da paróquia? Enfim. Ele me disse assim, Padre Jean, embora o povo de piedade tenha estreitado alguns laços com você
e você, por sua vez, também tenha estreitado alguns laços com esse povo, haja uma amizade que é sadia, etc., embora esse povo cuide de você aqui em piedade, lá em Ponta de Pedras, na hora que a coisa apertar, pouco ou nada eles poderão fazer por você. Mas na hora que a coisa apertar lá, Deus pode fazer tudo por você. Então confie só em Deus. Caraca. Cara, são experiências que deixam a gente sem palavras. Eu acho que assim, se fosse contar desde o começo desse programa, quando a gente falou, caraca, nossa, meu Deus, que nossa impressionante. Senhora, tipo, não dá nem pra... Dá pra fazer um corte. É impressionante demais, né, cara? Essas experiências missionárias. Padre, é muito bonito ver esse deixar se mover, né? Porque, de fato, é um passo no escuro, né? Toda a vocação, né? desde dos nossos pais, Sim. enfim, é um passo no escuro, né? E ver o Senhor com tamanho discernimento e tamanha coragem, né? De sair da segurança e dar um passo no escuro, isso assim, motivador, inspirador para nós que estamos nesse caminho, né? Não é coragem, não. Eu não vou colocar a palavra coragem, eu vou colocar confiança, tá bom? Maravilha. Nós estamos na paróquia, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus. Em alguns lugares pode ser diferente, mas a jaculatória que nós rezamos é assim: Sagrado Coração de Jesus, eu confio plenamente em vós. Em piedade nós respondemos assim: